Glória a Deus. Nós lemos aqui João capítulo 5. Glória a Deus. Do verso 1 até o 14. E agora nós recapitulamos o verso 14, que diz que Jesus encontrou aquele ex-paralítico no templo, na igreja da época, e Jesus falou para ele: olha, eis que está são, está curado, não peques mais, para que te não suceda, não te aconteça coisa pior. Né? Nós vimos aqui no capítulo 5 de João que esse homem que foi curado da paralisia, ele estava sempre ali. A Bíblia não diz quantos anos, quantos meses ele ficou ali em volta daquele tanque chamado Betesda, porque a Bíblia diz que havia 38 anos, né? Ele era paralítico, mas não diz que ele estava ali há 38 anos. Diz que há 38 anos ele estava paralítico. E ele sempre estava ali em volta daquele tanque chamado Betesda, porque ali, em um determinado tempo, descia um anjo e agitava as águas. E a Bíblia diz aqui que o primeiro enfermo que descesse ali, naquele tanque, mergulhasse ali naquelas águas, era curado de qualquer doença, qualquer enfermidade, né? E ali havia muita gente enferma esperando o movimento das águas. Quando a água movimentar, é sinal que o anjo desceu sobre aquelas águas, e ali a pessoa rapidamente entrava ali dentro daquele tanque e a enfermidade desaparecia. Poderia ser qualquer tipo de doença, desaparecia ali do corpo daquela pessoa instantaneamente ali, pelo poder de Deus fluindo através daquelas águas. Mas esse paralítico, ele movimentava muito devagar. Ele não tinha possibilidades físicas de movimentar rapidamente. Por isso que quando Jesus perguntou para ele aqui no verso 6, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Verso 7. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Veja que a resposta do enfermo para Jesus é que não tinha ninguém para pegar ele rapidamente e colocar dentro do tanque para que ele pudesse ser curado. Mas ele não sabia que o dono da cura estava diante dele, perguntando a ele se ele queria ser liberto daquela enfermidade. Ele não sabia que aquele homem que estava ali diante dele não era apenas um homem, mas era o próprio Deus que assumiu a natureza humana e veio para dar vida, e vida com abundância, vida com saúde. E aí o que Jesus disse no verso 8? Jesus disse-lhe: levanta-te,
tua cama e anda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. E o verso 9 diz que logo, imediatamente, aquele homem ficou são, curado, livre daquela doença, daquela paralisia. E ele tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Veja bem que esse homem, ele expressou fé ao perseverar tanto tempo ali. Não sabemos exatamente quanto tempo foi, mas com certeza havia muito tempo que ele estava ali, e ele provou a sua fé, perseverando ali, à beira daquele tanque. Ele poderia ter dito assim: bom, eu nunca vou conseguir descer primeiro, porque existem outras pessoas que têm mais condição de se locomover mais rápido que eu. Esse paralítico, ele poderia, quando a água agitou ali, e outra pessoa desceu no lugar dele, e foi embora curada, ele poderia ter pensado assim: não, eu vou pedir alguém para me levar para casa, e eu vou ficar lá em casa, doente, porque pelo menos eu vou estar na sombra, eu vou estar ali deitado, né? Se fosse hoje, poderia dizer assim: eu vou ter a minha aposentadoria, eu vou ter a minha pensão, né? Então não vai ser muito ruim, não. Eu vou ficar lá deitado lá em casa, se fosse hoje lá com o meu ar-condicionado, né? Com o ventiladorzinho, né? Que com certeza talvez seria pobre, né? Então, um ventiladorzinho, né? Mas ele iria procurar alguém para levar ele para casa, porque com certeza ele viu dezenas de pessoas descerem as águas antes dele e ele ficar lá. Mas ele estava lá, né? Porque ele tinha esperança, ele tinha fé, que de uma forma ou de outra, ele iria receber a cura. Mas tinha muita gente ali à beira daquele tanque. Talvez seja por isso que Jesus foi primeiro nele. Porque ali havia muita gente. Mas quem sabe a maioria das pessoas que estavam ali não estava tão carente igual ele. E se tivesse carente igual ele, talvez eu teria ido embora para casa. Mas não havia esperança para ele, porque quando a água movimentasse novamente, outro ia descer antes dele. Porque ele não iria conseguir mergulhar ali na água primeiro, né? Mas então o que ele fez? A sua perseverança à beira desse tanque demonstrou fé e esperança. E quando Jesus vê fé e esperança no coração da pessoa, Jesus muitas das vezes prioriza aquela pessoa. É por isso que muitas pessoas recebem as bênçãos e outras não. Porque outras não têm fé e não têm esperança. E a Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus vê fé e esperança no coração da pessoa, Jesus, ele vai ao encontro daquela pessoa, ele usa alguém para ir ao encontro daquela pessoa, ele faz o milagre na vida da pessoa que tem fé e esperança. Amém?
A pessoa, ela tem aquela expectativa. Olha para você ver. A Bíblia diz, Jesus falou assim, olha, que havia em Israel muitos leprosos, né? Quando Naamã foi curado. Só que nenhum israelita recebeu a cura. Quem é que recebeu a cura da lepra? Um estrangeiro. Um estrangeiro considerado inimigo de Israel foi que recebeu a cura. Mas por quê? Porque esse estrangeiro, quando ele ouviu uma adolescente que tinha sido levada cativa para esse outro país, essa adolescente falou assim, olha, lá em Israel, na minha terra, tem um profeta que Deus usa para fazer milagres. Se o meu Senhor estivesse lá, Deus iria usar o profeta e a lepra ia desaparecer. Quando Naamã, através do rei, soube dessa notícia, ele se prontificou e viajou horas e horas até o país israelense. Quando chegou lá, você sabe da história, o profeta não recebeu ele, o pastor não recebeu ele, mandou um cooperador receber, e o cooperador falou o seguinte, olha, o pastor falou para você ir lá no rio sujo, Jordão, e mergulhar lá. Né? Porque hoje, imagina, alguém chega aqui para conversar com o pastor. Estou sentindo uma dor, eu quero conversar com o pastor. Aí o pastor lá de dentro fala assim, pega um cooperador, né? E fala assim, fala para a pessoa fazer isso, isso e isso. Aí o pastor não atende a pessoa, né? Aí sai murmurando, né? Mas o pastor não me atendeu, eu queria falar com o pastor, eu não queria falar com o cooperador, né? Mas foi isso que aconteceu, o profeta Elias não recebeu o Naamã. E olha que Naamã era um cara rico, riquíssimo e poderoso na guerra. Tinha exércitos, é como se ele fosse chefe do exército dos Estados Unidos, né? Era um homem muito importante, mas o profeta não recebeu ele. O profeta mandou o seu ajudante falar, fala para ele mergulhar no rio, mas não é no rio de água limpa não, viu? É no rio de água suja. Aí ele saiu murmurando, mas lá na minha terra tem muitos rios, águas cristalinas, para mergulhar no rio, mergulho lá mesmo. Só que tem uma diferença. Se Naamã mergulhasse no rio, lá na sua terra, não iria estar debaixo da palavra profética do homem de Deus. Né? E não iria ser curado. Aí, o seu servo falou assim, olha Senhor, se o profeta pedisse o Senhor para fazer algo difícil, o Senhor não faria? Então, mergulha lá. Aí ele se humilhou, voltou e mergulhou. Quando ele mergulhou 7 vezes, todos nós sabemos a história, ele foi curado e a sua pele se tornou como uma pele de criança, diz a Bíblia. Né? Agora, por que Naamã veio lá do cinto, como diz o outro, e foi curado? E aqueles leprosos que tinha lá pertinho do profeta não foi curado. Né? Porque aqueles que estavam lá não tinha fé, não tinha expectativa, não tinha esperança. Por isso que eles não foram curados. E Jesus contou isso quando o pessoal ali não acreditou nele e queria matar ele. Né? Se não me falha a memória, isso está em Lucas 4. Quando
ali as pessoas não acreditou em Jesus, aí ele citou isso que eu acabei de explicar aqui agora. Então, você sabe que Israel representa o povo de Deus, se fosse hoje a igreja, né? E os gentios representam aqueles que não pertencem a Deus. Trazendo para nossos dias, o que Jesus está falando? Que muitas das vezes, uma pessoa crente, membro da igreja de Cristo, não recebe o milagre, né? Mas tem outra pessoa que não pertence à igreja, não pertence ao corpo de Cristo, e recebe o milagre. Trazendo para os nossos dias, é isso que Jesus está falando. Por quê? Porque aquela pessoa que pertence à igreja não tem fé, não tem expectativa, não tem esperança, fica aí, né, vegetando, né, como diz o outro, fica vegetando aí. Vamos ver o que vai dar, né? O que Deus quiser, eu quero, se quiser para lá, é para lá, se quiser para cá, é para cá, né? E fica aí, não, estou aí. Quer dizer, a pessoa não tem aquela expectativa, como a da mulher lá do fluxo de sangue, quando eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Ela podia ficar lá, né? Se Deus quiser, Jesus vai passar aqui, ele vai tocar em mim ainda, né? Jesus vai passar e vai tocar em mim, eu não vou tocar nele não. A pessoa sem fé, sem expectativa, sem esperança, mas a viúva, ou melhor dizendo, a mulher do fluxo de sangue, ela teve expectativa, ela foi ao embusque de Jesus, e ela foi pensando assim, quando eu tocar, eu não preciso nem falar com ele, não preciso nem dele pôr a mão na minha cabeça, só de eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. E quando ela foi nessa esperança, Deus fez um milagre na vida dela. E ela ficou livre de uma enfermidade que fez ela gastar todo o seu dinheiro, ela ficou livre de uma doença, ali daquele fluxo de sangue, que ela tinha gastado toda a sua fortuna e sofrendo, sendo rejeitada pela sociedade, porque uma mulher com fluxo de sangue contínuo, naquela época, era rejeitada pela sociedade. E ela não apenas recebeu a cura do seu corpo, mas a cura emocional, porque ela foi restaurada à sociedade. Ela que era rejeitada na sociedade, ela foi reintegrada novamente à sociedade. Mas isso aconteceu porque ela tinha fé, ela tinha esperança, e quando Jesus vê esperança e fé no coração da pessoa, Jesus vai ao encontro dessa pessoa e realiza o milagre. Amém? Jesus, ele não resiste quando ele vê fé e esperança. Uma mulher foi atrás de Jesus, liberta minha filha que está lá em casa endemoniada. Aí Jesus falou, olha, o meu pão aqui é para dar para os filhos, não é para os cachorrinhos não, viu? Ela poderia ter voltado, mas você já viu? O pastor falou para mim, me chamou de cachorrinha, eu não volto nessa igreja nunca mais. Mas ela não fez isso não. Ela falou, sim Senhor, eu sou uma cachorrinha mesmo, mas eu sei que os cachorrinhos, quando cai alguma coisa da mesa, eles vão lá e comem. A humildade dessa mulher. E a Bíblia fala que Jesus admirou essa mulher e falou assim, mulher, a sua fé é muito grande, vai porque a sua filha já está liberta. Vai porque o demônio já saiu da sua filha. E a Bíblia diz que ela foi, e quando chegou lá, o demônio já tinha ido por cima dos infernos. Por causa da fé e da esperança daquela mulher. Amém? Hoje, se a pessoa chegar na igreja e não for paparicada, ela vai embora e não volta mais. E essa mulher, ela recebeu uma palavra dura, olha, eu estou com um monte de pão aqui, mas é para os filhos, viu? Não é para os cachorrinhos, não. Você imagina? Mas ela teve humildade, ela reconheceu, e por causa disso, ela recebeu o milagre. A fé e a esperança levam a pessoa a conquistar a vitória. E Jesus disse mais, ele falou assim, olha, não é só o caso de Naamã não, viu?
Havia muitas viúvas entre o povo de Deus, Israel, quando ficou sem chover por 3 anos e 6 meses, passando fome. Mas Deus não enviou o profeta Elias a nenhuma delas. Agora eu fico pensando, se Deus tivesse enviado o profeta Elias até a uma viúva lá do povo de Deus, ele teria passado uma luta tremenda, viu? Porque se você ler isso lá em Reis, você vai ver que tem muita coisa interessante nessa passagem aqui. Deus enviou Elias, falou assim, lá tem uma viúva que vai te sustentar, Elias. Mas você sabe qual era a viúva que ia sustentar Elias? Uma viúva que não tinha nem para ela. Sabe por quê? Porque Deus ia fazer o milagre. Muitas das vezes nós esperamos receber ajuda de quem tem muito dinheiro. Mas muitas das vezes Deus vai usar quem não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas tem fé e tem mão aberta. Enquanto o outro tem muito dinheiro, mas não tem fé e é miserável. E aí Deus enviou o profeta Elias até a viúva que estava passando fome também, comendo regrado ali com o seu filhinho. E quando ele avistou ela, ele disse, olha, me dá água. Ela foi buscar e ele falou, não é só água não, traz um bolo para mim também. Aí ela falou, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite e vou fazer um bolinho para eu e meu filho comer e para nós morrer. Porque é a última refeição da vida que nós vamos fazer. Aí ele falou assim, não, você vai e faz um bolo pequeno para mim. Não precisa ser grande não, faz pequeno para mim primeiro. E depois você vai fazer para você e seu filho. Se Deus tivesse enviado Elias até uma viúva crente, que pertence à igreja da época, o povo de Israel, porque Jesus falou que Deus enviou o profeta a uma viúva estrangeira, e não a uma viúva de Israel. Trazendo para hoje, Deus enviou o obreiro para uma viúva católica, ou uma viúva que não tem nenhuma religião, e não a uma viúva crente. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse enviado Elias até uma viúva crente, quando ele falou assim, olha, faz um bolo pequeno para mim primeiro, a viúva teria dito assim, você é um obreiro do ventre, é um obreiro carnal, você está querendo me enganar, você está querendo, eu tenho um tiquinho, e vou fazer para mim e meu filho comer, e você quer que eu faça para você primeiro? Você está querendo comer o restinho que eu tenho? Seu falso profeta. Mas por isso que Deus não enviou lá. Porque quando Jesus falou isso aqui, ele estava confrontando a incredulidade daquele povo. Então está subentendido que Deus não enviou, não curou ali os leprosos da época ali, que Naamã foi curado, e Deus não enviou Elias até uma viúva israelita, justamente por causa da incredulidade dele. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz milagre na vida de um e na vida de outro, não por causa da fé. Um tem fé, o outro não tem. Um tem esperança, o outro não tem. Não é porque Deus faz acepção de pessoas. Aí então, mas essa viúva, ela não agiu assim. Ela fez o que o profeta falou. Ela acreditou na palavra do profeta. Agora veja bem, por que Elias falou para ela assim, faz primeiro para mim? Você sabe me explicar? Ele poderia falar assim, ó, pode fazer para você, comer lá, mas seu filho, depois você faz para mim. Mas ele falou, faz primeiro para mim. Por quê? Porque Elias estava colocando a viúva e seu filho debaixo da promessa de Deus. Eu vou mostrar isso. Provérbios 3.
Abre aí. Provérbios 3, verso 9 e 10. Elias estava colocando a viúva debaixo dessa promessa aqui, ó. E ela não se recusou a entrar debaixo dessa promessa. Olha, honra, verso 9. Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com a sua fazenda, com o teu dinheiro, com o teu recurso material e com as primícias de toda a tua renda. E aí o verso 10 diz: se você fizer isso, vai encher os teus celeiros, a tua despensa, e transbordarão de mosto, de vinho os teus lagares. Significa que iria produzir muita uva, a plantação de uva. Então, quando aqui diz para honrar o Senhor com as primícias. Agora, se você for aqui em Filipenses, capítulo 4, olha para você ver como encaixa os textos bíblicos. Aqui no capítulo 4 de Filipenses, do verso 10 a seguir, nós não vamos ler, eu só vou explicar. O apóstolo Paulo agradece a oferta que os filipenses colocou na mão de Epafrodito para levar para ele aonde ele estava. E aqui, a Bíblia diz aqui, Filipenses 4, verso 16 a seguir, que essa oferta vamos ler o verso 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, que é o apóstolo Paulo falando. Presta atenção que eu falei para você. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, presta atenção, e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, a oferta que os filipenses enviaram para Paulo era sacrifício agradável e cheiro suave, perfume para Deus. E a Bíblia diz em Mateus 25 que quando é dado alguma coisa para um homem de Deus, para um servo de Deus, Jesus recebe como se estivesse dando para ele. Amém? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, nesses textos que eu li? Que quando o profeta Elias falou assim, olha, faz primeiro para mim, e ela fez isso, ela estava honrando a Deus, ela estava colocando a parte de Deus, porque dando para o profeta Elias, ela estava dando para Deus, ela estava honrando a Deus. E aí ela se colocou debaixo da promessa de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, que diz que depois que a pessoa honrar o Senhor, o celeiro dela vai encher. Aí ela fez o que o profeta falou, e o que aconteceu? Ela teve menos? Ela morreu de fome? A farinha da panela não acabou? E o azeite da botija não acabou? Durante o tempo que ficou sem chuva, ela teve farinha e teve azeite para fazer o pão, para dar ali para o seu filho, para dar para o profeta, porque o profeta ficou lá comendo por muitos dias. E ela também comeu. Eles viveram ali, cheios de uma abundância, até o dia, a Bíblia diz lá em Reis, que até o dia que Deus enviou chuva, não faltou farinha, não faltou azeite. Por que Deus fez isso? Porque ela honrou a Deus. Ela pegou parte do que ela tinha, deu para o profeta primeiro. Ela não comeu com o filho dela, agora está cheia a barriga para o profeta. Não, ela deu para o profeta, deu para Deus primeiro,
E aí depois ela foi fazer para ela e para o filho e só foi multiplicando. Sabe por que hoje muitos crentes não prosperam financeiramente? Porque primeiro leva para Deus, ou seja, usa primeiro e se sobrar leva para a obra de Deus. Se sobrar leva lá para o pobre. Aí eu não vou ajudar o pobre esse mês porque eu ganhei pouco. Mas é diferente. Tira desse pouco e dá para o pobre, tira desse pouco e dá para a obra de Deus, e depois vai usar o outro, que Deus vai multiplicar esse outro, porque é promessa de Deus, e Deus é fiel com a sua palavra. Amém? A Bíblia diz que Isaac era tempo que não tinha chuva. Não tinha chuva. Mas ele era um crente doido. A Bíblia diz que ele plantou na terra seca. Antigamente o povo fazia isso, né? Aí eu estava pensando, muita gente fala assim, mas antigamente chovia muito e hoje chove menos. Aí eu estava lembrando, será que não é porque Deus honrava a fé do povo, não? Porque o pessoal antigo nem crente era. Muitos até raiva de cristão tinha. Mas ele ia lá na terra, arava a terra e plantava na terra seca. E quando não vinha chuva e morria tudo, eles não desanimavam não. No outro ano eles faziam o mesmo. Eles aravam a terra seca e plantavam na terra seca. E quando Deus via essa fé, ele enviava chuva. Eu não sei se você já viu o filme O Fazendeiro de Deus. Ele plantou batata na terra seca. E não é filme ficção, não. É filme baseado em fatos. Né? História com H. História real. Porque Deus honra a fé. Né? Deus honra a fé. Antigamente o pessoal tinha 15 filhos. Ninguém morria de fome. Aí hoje a pessoa tem 2 filhos e passa uma fome feia. Porque muitas das vezes, Deus ele dá o cobertor de acordo com o frio. A pessoa que não tem fé, ela fala assim, não, Deus dá o frio de acordo com o cobertor. Mas não é não. Deus ele dá o cobertor de acordo com o frio. Ou seja, se a pessoa tem 6 filhos, Deus vai sustentar os 6. Se a pessoa tem 10, Deus vai sustentar os 10. A não ser que a pessoa esteja debaixo da maldição. Né? Porque se você for ver no Velho Testamento, o povo de Deus foi castigado e eles passaram tanta fome, que parece que é Reis capítulo 5, se eu não me falha a memória, e lá diz que uma mãe mais a outra combinaram. Hoje nós vamos dar o nosso filho, amanhã nós damos o seu. E eles comeram, ela comeu o filho da outra, as duas, matou o filho ali, cozinhou e comeu. No outro dia foi cozinhar o filho da outra, a outra não aceitou. E está lá em Reis. E era crente. Era povo de Deus. Mas estava debaixo da maldição, porque não queria abandonar o pecado. Né? Mas se a pessoa não estiver debaixo da maldição, Deus, principalmente se ela temer a Deus. Salmo 128 fala, bem-aventurado o homem que teme. Temer não é ter medo de sair correndo. Temer é respeitar a Deus. Salmo 128. Bem-aventurado o homem, a pessoa que teme a Deus. A sua mulher será como a videira frutífera. E ele vai falando. A pessoa vai comer da obra da sua mão, né? Vai trabalhar e vai ganhar o seu salário, vai ter a sua família abençoada. É promessa de Deus. Amém? A solução para a humanidade não é abortar, não é matar as criancinhas antes de nascer. Vou matar um bocado de criança, né, antes de nascer, porque aí vai sobrar comida. Isso é papo de quem não acredita em Deus. A solução não é abortar, a solução não é evitar filhos, a solução é ter fé, compartilhar do que tem com o pobre, compartilhar do que tem com a obra de Deus, e Deus vai multiplicar o pão e a água e vai ter alimento até para 6 filhos, se for preciso. Amém?
A pessoa, tem gente que usa cada papo, né? Tem gente que usa cada papo, porque as promessas de Deus se cumprem. Amém? As condições de antigamente, eu não sou muito velho assim, né? Mas eu já vi falar, era precária. Os recursos eram menos. Para viajar de uma cidade para outra, viajava horas ou dias. E as famílias eram grandes, né? E ninguém morreu de fome. Hoje os recursos são enormes. Existe mãe jogando filho fora, jogando lixo, abortando, com desculpa que não pode cuidar, mas o juízo final é bem aí. Amém? Juízo final. Eu quero até aproveitar e mandar um recado aqui, que essa mensagem ela vai para a internet. Eu quero mandar um recado para os defensores do aborto. Vocês, que Deus livre nós de vocês ganhar na lei para aprovar o aborto. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: ainda que vocês ganhem aqui na terra, porque o homem, ele gosta de fazer leis para justificar o erro. O homem gosta de fazer lei para justificar o pecado. Mas ainda que vocês ganhem aqui diante do homem, diante do juiz da terra, eu quero ver você ganhar diante do juiz, dos juízes, no juízo final. Porque não adianta ganhar aqui na terra. Eu quero ver ganhar lá no céu. Porque a Bíblia fala para a gente não se colocar do lado da maioria que está no erro, contra a minoria. Ou seja, se tiver 6 pessoas aqui que estão com a verdade, e 6 milhões lá que está com a mentira, eu não tenho que ir para o lado dos 6 milhões, não, eu vou para o lado dos 6 milhões. Não, eu tenho que ir para o lado dos 6. Porque os 6 aqui está com todo o poder. Porque Paulo diz em Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 13, verso 8. Eu não estou certo desse texto, mas é em Coríntios. Que nada podemos contra a verdade. Ninguém tem o poder contra a verdade. Então, esses 6 aqui, essa meia dúzia, ela está com a verdade. Então ela está com todo o poder. E os 6 milhões lá estão com a mentira. E a mentira não vai prevalecer contra a verdade. Então, ainda que seja a minoria da terra que é contra o aborto, nós temos que continuar a favor da vida. Amém? Ainda que a minoria, ainda que a maioria esteja a favor do casamento gay, ainda que seja a minoria contra, nós temos que ficar do lado daqueles que estão com a verdade, independente do número. Amém? Não é o número que faz a guerra, é Deus entre os guerreiros. Né? A Bíblia diz que os 30 mil foi rejeitado. 29 mil, só sobrou 300, né? Quem é bom na conta? 29.700. De 30 mil, 29.700 foi rejeitado ali, entre o Gideão ali, tinha o Gideão, e ele estava com 30 mil soldados. Agora nós vencemos, né? Estamos com 30 mil, assim é na igreja. Se a igreja está cheia, nossa, agora vai ter vitória. Mas não, era 30 mil, Deus falou, não, eu vou querer só 300. E com esses 300 a guerra foi vencida, por quê? Porque Deus estava entre os 300. O 301, né? Porque eu não sei se Gideão conta nos 300. Então, nós temos que ficar do lado que Deus aprova. Amém? Glória a Deus. Então, voltando aqui para a palavra,
Deus, ele honrou a viúva porque ela respeitou a palavra do profeta. E Josafá diz em Crônicas 20, verso 20: creia em Deus, estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis, tereis prosperidade. Quando a Bíblia fala em Jeremias 17, para não confiar em homem, está falando para não colocar o homem no lugar de Deus. É isso. É isso que significa. Mas a Bíblia diz em 2 Crônicas 20, verso 20, para acreditar em Deus e acreditar no profeta. E a viúva fez isso. Ela creu no profeta Elias, e ela fez o bolo e levou para ele, e depois o milagre aconteceu na vida dela. Amém? Agora, o milagre aconteceu na vida desse paralítico aqui, do tanque de Betesda, porque ele teve fé e esperança. A prova disso é que mesmo ele sabendo que nunca ia poder descer primeiro ao tanque ali, aquela água, ele continuou lá. E aí Jesus chegou, e Jesus mandou ele levantar, e o poder de Deus entrou ali no corpo dele, no espírito dele, na alma dele, e ele foi curado ali, instantaneamente. Ele que não podia descer dentro da água ali no tanque, ele já pôde pegar a sua cama e ir para a sua casa, curado, liberto, porque Jesus veio para dar vida e vida com saúde. Amém? Mas para finalizar, aqui no verso 14, Jesus falou assim: olha, você já está curado, viu? Agora não peques mais. Veja bem, eis que você está são. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Eu conheço pessoas, eu estou finalizando, que vai na igreja anos, meses e anos, e continua endemoniada, caindo endemoniada na igreja. Continua, e existe outras que a vida dela vai piorando. Ah, mas eu estou indo na igreja e minha vida está piorando. Né? Aqui está a resposta. João 5, verso 14 está a resposta. Jesus falou para ele: ó, você está curado. Agora não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Né? Por quê? Jesus disse assim, que quando o demônio sai do corpo da pessoa, e a pessoa não coloca Deus no coração, o demônio volta e traz mais perto. Né? Quando a pessoa fica vindo na igreja, frequentando a igreja, e não toma decisão com Deus, de consertar a sua vida com Deus, a vida dela vai piorando. Por isso que as pessoas vão na igreja. Né? Existem uns que vão em igrejas que o pastor não prega a verdade que liberta, e existem aquelas que vão na igreja que o pastor prega, mas elas não tomam atitude de vida. Ela continua pecando. Jesus está falando aqui, ó. Você está curado da paralisia. 38 anos que você está paralítico. Agora você para de pecar, porque senão vai acontecer coisa pior na sua vida. Trazendo para hoje. A pessoa vem na igreja, recebe a cura, Deus abre a porta do emprego, mas ela não quer consertar a sua vida com Deus. Aí ela perde o emprego, porque muitas vezes recusa pagar o dízimo, recusa dar oferta, recusa ajudar o pobre, é um mau funcionário, porque a Bíblia ensina a ser um bom funcionário. Nas cartas de Paulo ele falou isso, Colossenses, ali, ele falou isso, ser um bom funcionário. Né? A pessoa não quer mudar o seu comportamento nem diante de Deus e nem diante da sociedade. Aí aquelas bênçãos que ela recebeu vão por água abaixo. E a vida da pessoa fica pior do que quando ela não ia na igreja.
A vida da pessoa fica pior do que antes dela aceitar, dizer que aceitou Jesus, né? Aqui está a resposta. Se o paralítico não parasse de pecar, ele iria acontecer na vida dele coisa pior do que ficar 38 anos paralítico. Esse versículo demonstra que Jesus não quer só curar o corpo da pessoa. Existe muito mistério em um versículo, né? Se Jesus falou, olha, não peca mais não, viu? Você está curado. Porque se você pecar, vai vir mais 7 demônios e vai arrasar a sua vida. E a própria consequência do pecado vai destruir sua vida. Então, se Jesus falou isso, está claro que Jesus não está preocupado apenas em dar saúde ali para o corpo da pessoa. Jesus não está preocupado em perdoar a pessoa, para ela permanecer perdoada, mudar sua vida emocional, sua vida sentimental. Jesus está preocupado em organizar a vida da pessoa, a vida toda da pessoa. Jesus, vocês aí ó, que ficam só pregando cura, fazendo o povo ficar com a boca aberta de ver paralítico andar, câncer desaparecer, leproso ser curado, lepra desaparecer, aí o povo fica com a boca aberta. Eu quero dizer para vocês que o Evangelho de Jesus não traz só cura para o corpo, não, traz cura para a alma. Jesus quer organizar a vida da pessoa por completo. Jesus não quer só curar o paralítico lá que estava 38 anos, não. Jesus queria que a partir daquele momento ele tivesse saúde física e saúde espiritual. E quando a pessoa está no pecado, ela não tem saúde espiritual. Por isso Jesus falou para ela, não peques mais, para de pecar. Jesus quer organizar a vida do ser humano por completa. Essa é a missão de Jesus, organizar a vida da pessoa. Mas a pessoa pensa que é dona do seu nariz, não obedece mais o pai, não obedece mais a mãe, depois está aí morrendo nas balas aí, depois está indo para a cadeia, sendo estuprado lá na cadeia, depois está por aí, contraindo tudo quanto é tipo de doença, porque acha que manda no seu nariz. Mas Jesus quer organizar a sua vida. Jesus quer organizar a vida da pessoa. Amém? Eu escrevi assim, foi ontem, eu escrevi assim, que se você não respeita seus pais, não honra seus pais, você vai ganhar como candidato ao fracasso. Amém? A pessoa, os filhos que não respeitam os pais, vão ganhar como candidatos ao fracasso. Amém? Porque a Bíblia diz para honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Né? E no final da frase, do que eu escrevi, eu disse assim, eu vou citar a frase toda. Você que não honra seus pais, vai ganhar como candidato ao fracasso. E você que não castiga seus filhos, talvez você ganhe a eles com lágrimas de sangue. Eu coloquei talvez, né? Porque existe pais que não corrige o filho, não castiga o filho, aí chora lágrimas de sangue, entre aspas, e mesmo assim não consegue ganhar os filhos. O filho vai para a cadeia, o filho, ele é morto, trocando tiro com bandido, trocando tiro com polícia, né? Ou como aconteceu esses dias, foi ontem mesmo, rapazes novos roubaram um carro e saiu correndo, bateu na van e morreu na hora. Morreram na hora. Então, muitas das vezes, os pais não criam os filhos no caminho que devem seguir e depois choram lágrimas de sangue e nem assim consegue conquistar o filho de volta. Né? Então são duas coisas. Os filhos que não honram os pais vão ganhar
como candidatos ao fracasso. E os pais que não castigam os filhos, talvez ganhem eles com lágrimas de sangue. Amém? Então, essa mensagem é uma mensagem muito poderosa, que tem muitos mistérios, mas as horas já se foram. Mas nós vimos aqui que além de curar o corpo, Jesus quer que a pessoa viva uma vida organizada na presença dele e na sociedade. Amém? Deus abençoe.